Fala rapaziada, olha só, eu sou o Carlos e esse daqui é o vídeo de número 2 de uma série de 5 vídeos que eu vou realizar para explicar bem aí como jogar o xadrez. Muito bem? Vamos lá. Mas antes de iniciarmos, é muito importante lembrar sempre de um detalhe que a casa branca do tabuleiro deve ficar sempre à sua direita. Sempre à sua direita, você deve manter então a casa branca para ter o tabuleiro de forma correta. Aí, vamos observar então aqui no nosso vídeo. Observe que ao piscar ali em azul, indica a posição correta da casa branca para o tabuleiro, sempre à sua direita. Aqui essas setas estão indicando nossas filas, chamamos isso de filas, ok? E ela na vertical chamaremos ela de colunas, são as colunas e as filas, assim é dividido então o xadrez, né? Olha só essa arrumação, a torre, nós temos o cavalo, né? O bispo, sempre. Um detalhe muito importante na hora de organizar o xadrez é observar que o rei negro, ele sempre deve ficar em uma casa branca no início da partida, sempre. E o rei branco sempre em uma casa negra, um de frente para o outro, sempre observando isso daí, ok? Observe então agora o movimento dos peões. Como então movimentar corretamente essa peça? Vamos começar então. Olha só, no início você pode escolher. Você pode escolher entre uma casa ou duas casas. Sim, você pode. Né? Depende do seu objetivo, do que você pensa do jogo, né? Mas o que vem então a ser casas no xadrez? Cada quadradinho desse, cada um chamamos de casas. Então, no início, né, o peão, cada peãozinho tem a opção de escolher se ele quer saltar uma casa ou duas casas. Ok? Mas depois ele só anda em linha reta, né? Ao caminhar só em linha reta, sempre em linha reta, ok? Mas no momento da captura, e aí ele pode sim capturar diagonal, diagonal ele pode, ok? Somente na captura. Voltar é uma habilidade que o peão não tem, ele não pode voltar e também não pode pular as peças. Ele não tem essa habilidade, ok? Vamos ver então como fazer o movimento. O peão ele tem essa função de ocupar o centro do tabuleiro, né? Ocupar o centro. Então, muita gente acha que o peão ele é uma peça fraca, simples, mas na verdade ele é muito forte, muito importante observar e cuidar bem dos seus peões. Sim? Um foco total. Vamos ver aqui outros exemplos. O peão podendo saltar duas casas, sim, ou uma casa. Saltar duas não é mais permitido, porque ele já foi movido. Então ele vai em linha reta, sempre em linha reta, ok? Olha só, aqui ele não pula, já foi dito que ele não pula. Ele não anda na diagonal, ele só anda em linha reta, ok? Mas para capturar, nós podemos sim andar com o peão na diagonal. Vejamos esse exemplo. Peão branco captura peão negro. E agora o peão negro captura peão branco. Vamos analisar então agora o movimento do cavalo. Tem regras também muito interessantes. E ele pula, olha só, o cavalo tem essa habilidade. Ele pode pular. O cavalo também tem a habilidade de voltar, né? O cavalo ele pode voltar também. E o que é bem diferente do peão, né? Então ele é diferente do peão por esse motivo. Ele volta e ele também pula, né?
Mas como se dá então a captura usando o nosso cavalo? Olha só aí os movimentos que o cavalo pode fazer. Sempre em um L, né? Olha só, não acontece nada. Nada. A captura ocorre quando ele cai sobre a peça, né? Ele cai na peça adversária, então ele tem aí o poder de capturar. Ok, você aprendeu o movimento do peão, também o movimento do cavalo. Então agora, olha só, um exemplo de um jogo, né? Que na verdade vai mostrar a abertura errada feita pelas negras, né? Cometeu uma abertura errada, não observou, então vai sofrer aí um cheque muito famoso chamado cheque pastor. É um cheque muito famoso no xadrez, né? Cheque pastor. Então vamos ver os exemplos. Esse é o nome do cheque. 90%, 98%, né, dos enxadristas, né, eles sofrem esse tipo de pastor, esse tipo de cheque-mate no início de seus estudos. É normal, a grande maioria sofreu isso aí porque é comum no início dos nossos estudos, ok? Vejamos aí o exemplo do cheque pastor. Abertura comum do xadrez, né? Peão com peão. O bispo branco que estava livre se locomoveu, sempre na direção do rei. A rainha também já vem aqui pensando em dar o checkmate. E olha só, o cavalo fez então a jogada errada aí, e aí acontece o checkmate. O rei negro, ele não tem a capacidade aí de pegar a rainha justamente por causa do bispo, né? O bispo branco, ele está na mesma diagonal da rainha, né? Então, o bispo, ele, estando na diagonal da rainha, ele protege a rainha. Protege a rainha, sendo assim o rei está preso. Isso é o cheque mate. Chamado de cheque pastor.